Você já imaginou o que acontece quando a humanidade tenta desafiar a Deus e colocar sua própria glória acima da dele? Esta é uma história sobre ambição, orgulho e a soberania divina que mudou o curso da história para sempre. Se você é apaixonado pela Bíblia e deseja aprofundar seu conhecimento nas Escrituras, inscreva-se agora no nosso canal e ajude-nos a levar a mensagem do Evangelho para o mundo inteiro. Vamos viajar no tempo para um período logo após o grande dilúvio. A terra lavada e renovada começava a ser repovoada. Os descendentes de Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, multiplicavam-se rapidamente. Naquela época, algo extraordinário unia toda a humanidade. Todos falavam a mesma língua. Havia uma comunicação perfeita, uma unidade cultural que permitia que todos se entendessem sem barreiras. Eles migraram do Oriente e encontraram uma vasta planície na terra de Sinar, um lugar fértil e convidativo, e ali decidiram se estabelecer. Unidos por um idioma e um propósito comum, eles começaram a sonhar grande. A tecnologia da época, tijolos cozidos e betume como argamassa, deu-lhes a confiança para empreender um projeto monumental. "Vamos", disseram uns aos outros, "vamos construir para nós uma cidade e no centro dela uma torre cujo cume alcance os céus." O objetivo era claro e declarado em suas próprias palavras, conforme Gênesis nos relata. "Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra." Perceba a intenção por trás dessas palavras. O foco não era glorificar a Deus, o Criador que os havia salvado do dilúvio. O foco era, façamos para nós um nome. Era um projeto movido pelo orgulho, pela autossuficiência e pelo desejo de glória humana. Eles queriam criar um monumento à sua própria força, à sua própria capacidade de alcançar o céu sem a ajuda de ninguém. Além disso, eles estavam agindo em direta desobediência à ordem divina dada a Adão e depois a Noé. "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra." Eles queriam se concentrar em um só lugar, temendo serem espalhados, exatamente o contrário do que Deus havia ordenado. Essa torre não era apenas uma estrutura física, era um símbolo de rebelião espiritual. Era a humanidade dizendo: "Nós não precisamos de Deus. Nós podemos construir nosso próprio caminho para o céu. Nós seremos nossos próprios deuses." Aquela obra era um grito de independência, uma tentativa de usurpar a glória que pertence somente ao Senhor. Deus, em sua onisciência, observava tudo do céu. Ele viu a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o que ele viu não foi apenas tijolo e betume, mas um coração coletivo cheio de arrogância. Então a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e disse: "Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua." Isto é apenas o começo. Agora, nada do que eles intentarem fazer lhes será impossível. Esta declaração de Deus não é sobre limitar o potencial humano, mas sobre o perigo de um potencial ilimitado sem a guia divina. Imagine a que ponto de arrogância e pecado a humanidade poderia chegar se, unida em rebelião, nada pudesse detê-la. Era um ato de misericórdia divina para frear uma escalada de mal que poderia levar a uma autodestruição ainda maior. Então veio o juízo, não com fogo nem com água, mas com algo muito mais sutil e profundamente eficaz. O Senhor disse: "Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a fala um do outro." Imagine a cena. Um trabalhador no topo da torre grita por mais tijolos, mas o que seu companheiro ouve é um som sem sentido. A comunicação, que era a base daquele projeto, ruiu instantaneamente. A cooperação se transformou em caos. A unidade deu lugar à frustração, à desconfiança e à discórdia. Ninguém mais se entendia. A construção grandiosa parou abruptamente.
O sonho de alcançar os céus com as próprias mãos se desfez em meio a um balbuciar de línguas incompreensíveis. O mesmo povo que antes temia ser espalhado, agora se via forçado a se separar. Grupos que conseguiam se comunicar minimamente se juntaram e partiram em direções diferentes, espalhando-se por toda a face da terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o princípio. A cidade, que deveria ser um monumento à fama do homem, tornou-se um símbolo de sua confusão. Por isso, foi chamada de Babel, que em hebraico se assemelha à palavra para confundir. A torre inacabada ficou para trás, um testemunho silencioso da tolice do orgulho humano. A história da Torre de Babel é muito mais do que um relato sobre a origem das diferentes línguas. É uma lição atemporal sobre nossa relação com Deus. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está em construir monumentos para o nosso próprio nome, mas em viver para a glória do nome de Deus. Toda vez que o ser humano, em sua arrogância, tenta construir sua vida, sua carreira, sua família, sem a direção e a bênção de Deus, o resultado final é invariavelmente confusão, vazio e frustração. É como construir uma casa sobre a areia. Mas a história não termina em Babel. Milhares de anos depois, no dia de Pentecostes, vemos um reverso maravilhoso desse evento. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles começaram a falar em outras línguas. Mas desta vez, não para criar confusão, e sim para promover a compreensão. Pessoas de diferentes nações ouviram as maravilhas de Deus proclamadas em sua própria língua. Em Babel, as línguas dividiram a humanidade por causa do orgulho. Em Pentecostes, as línguas uniram as pessoas em torno da mensagem do Evangelho de Cristo. Isso nos mostra que a verdadeira unidade não vem de um projeto humano, mas da obra redentora de Jesus. Quando edificamos nossa vida sobre a rocha, que é Cristo, encontramos propósito, paz e verdadeira comunhão uns com os outros e com Deus. A lição de Babel ecoa até hoje. Não tente alcançar o céu com suas próprias forças. Renda-se àquele que desceu do céu para nos salvar. A humildade nos leva à exaltação em Cristo, enquanto o orgulho sempre precede a queda. Qual área da sua vida você tem tentado construir sem Deus? Reflita sobre isso. A verdadeira unidade e o verdadeiro propósito só são encontrados quando colocamos Deus no centro de tudo. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu gostei, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever para mais estudos bíblicos profundos como este. Que Deus te abençoe.